Alô pessoal, alô galera, venho falar sobre um projeto que eu tive mais ou menos entre final do ano 2018 até ao 2022 ou início de 2023, mais ou menos. O projeto chama-se Chute no Esférico. Eu depois tentei fazer outro projeto paralelo chamado Futebol Lafões. A diferença é que o Chute no Esférico era dedicado ao futebol do distrito do Algarve, do distrito de Faro, as equipas todas. E o de futebol Lafões era a mesma coisa, mas dedicado às de Viseu, distrito de Viseu. Então, como é que consistia esse projeto? O projeto era um adepto que analisava os jogos e os campeonatos das equipas do distrito, do Algarve. O projeto Chute no Esférico e o Futebol Lafões. Eu vou falar pouco do Futebol Lafões, mas o Chute no Esférico estava principalmente no Facebook. Na parte final do projeto entrou no Instagram. Foi numa fase em que o Instagram começou a ganhar mais popularidade para as populações acima dos 30 anos. Já era muito popular para abaixo dos 30, mas começou a ser muito popular para toda a gente. E cheguei também a ter alguns artigos escritos num website, no Gajo CRC Média, mas não, essa parte não teve muita expressão. Portanto, foi principalmente Facebook. Como é um projeto regional, teve pouca expressão. Chegou a ter 2000 e poucos seguidores. O Futebol Lafões acho que teve 600 ou 500. E eu acho que a grande diferença dos dois é porque no Algarve a imprensa dedicada a esse assunto é muito escassa. Em Viseu também é, mas havia mais opções. E depois tem outro fator, que é o fator de adepto. Eu em 2018, em final de 2018, eu ia aos jogos. Eu ia a 2, 3, 4 jogos por semana. Enquanto no Futebol Lafões, por razões logísticas, eu não ia lá. Apenas acompanhava os resultados e por acaso, a nível de resultados, o Algarve era isso, e continua a ser um bocadinho deficitário. Ou seja, enquanto em Viseu conseguia-se os resultados do futebol em todos os campeonatos muito rápido, mal terminava os jogos, normalmente era fácil obter os resultados, enquanto no Algarve havia essa dificuldade. Então o maior site do Algarve, portanto a nível de Facebook, que em 2018 existia, o seu objetivo principal era que os adeptos fossem lá colocando os resultados, que é para comatar essa dificuldade. E depois, quando a Associação e a Federação Portuguesa de Futebol e também a Associação de Futebol do Algarve começaram a publicar através de uma app ou de um site os resultados, mas às vezes não era de forma muito rápida, porque acho que esperava pelos relatórios dos árbitros. Esse site não desapareceu, mas deixou de estar ativo. Até acho que escreveram lá uma mensagem a dizer que já estava o problema resolvido e então já não havia razão de existir. Foram existindo ao longo dos anos vários blogs a falar sobre o futebol algarvio e
mas basicamente, muito rapidamente, esse, esse blog no Facebook, podemos chamar assim, porque o Facebook é microblogging, as redes sociais, também podemos dizer site, muito rapidamente tornou-se praticamente a única comunicação social ou mídia dedicada ao assunto, em final de 2018 e início de 2019, ou pelo menos uma das mais ativas. O que é que acontecia? Havia jornais regionais a escrever artigos sobre as equipas nos campeonatos nacionais e às vezes punham alguma referência a algum jogo cartaz da primeira divisão distrital, o maior campeonato da Associação do Algarve regional. E então a maior parte das equipas ou clubes do Algarve não eram falados, porque as equipas do Algarve dos campeonatos nacionais eram apenas 4, 5, 6, 7 clubes, existindo 20 e tal clubes, portanto, assim a maioria não era falado. E então, o que é que eu fazia? Eu, a partir de final de 2018, fazia a antevisão dos campeonatos todos onde entravam equipas algarvias, fazia o rescaldo dos resultados, e havia um programa, e continua a existir, mas mudou de rádio neste momento, que era, na altura era a Rádio Foia, permitia que eu estava sempre a escutar a Rádio Foia, que dedicava uma sessão de cerca de 1 hora e meia, cerca de 3 horas, sobre os jogos, principalmente sobre os jogos da primeira divisão distrital da AFA, da Associação de Futebol do Algarve, e a sessão normalmente começava cobria os jogos das 3 horas ou das 5 horas aos sábados. O Algarve tem uma situação diferente, que normalmente os jogos são ao sábado, enquanto na maior parte do país são ao domingo. Então ao sábado, se estivéssemos num horário mais de inverno, os jogos são às 3. Se estivermos assim numa altura mais de verão, em que há mais calor, os jogos costumam ser às 5. Por razões óbvias, porque às 3, quando faz mais frio, às 3 horas faz um bocadinho menos frio. Quando é ao contrário, quando há muito calor, às 5 horas faz um bocadinho menos calor. Não se desidrata tanto. Então eu fazia a antevisão, o rescaldo, partilhava a todas as publicações de todos os clubes. Eu estava sempre a ir às redes sociais dos clubes e partilhava as informações todas e os artigos e os poucos artigos, atirando as comunicações dos clubes. Se houvesse algum artigo noutro mídia, eu também partilhava. E dos clubes eu também partilhava os cartazes dos jogos. Se um clube qualquer partilhasse que ia haver o jogo tal, ali uma montagem fotográfica de um jogo qualquer a dizer, e dos resultados também, eles publicavam os jogos, depois os resultados, e às vezes havia algumas notícias, como o novo treinador, uma transferência, então partilhava sempre. O site do Chute do Esférico, embora esteja praticamente desativo, temos um novo administrador lá que vai publicando partilhas do seu blog. Eu já não vou lá há um ano, mas pelo menos quando eu fui lá eu tinha um administrador ativo. Eu saí de lá em início de 2023, se não estou enganado, e promovi um editor administrador que está a publicar coisas do seu blog.
às vezes não tem 100% a ver com o futebol algarvio, mas não é uma cobertura tão completa como eu fazia. É uma cobertura mais esporádica. Então o site não está desativo. Mas se forem ver nesses anos de 2018 até... Não, eu até acho que depois exato, o finalzinho mesmo de 2018 até 2023, podem ver que tem lá muita atividade. Portanto, para além dessas situações, depois também tinha a crónica dos jogos que eu ia assistir, e às vezes, principalmente na altura que foi o Covid, eu fazia as crónicas ouvindo a Rádio Foia, que neste momento a Rádio Foia como é que trabalhava? Eles abriam, não sei se era uma hora antes ou meia hora antes dos jogos, falavam sobre os jogos que ia haver e o alinhamento das equipas e tal. E depois começava os jogos, depois tinha um comentador em todos os estádios, ou quase todos os estádios dos jogos de primeira divisão, distrital. Ou então tinham também alguns jogos da segunda distrital, que normalmente são às 18 horas ou às 20. Se houvesse algum jogo à mesma hora da segunda divisão distrital, eles também colocavam. Se houvesse algum jogo da primeira divisão distrital que fosse no outro horário, não teria cobertura da rádio. E depois ficavam cerca de mais 30 minutos, 40 minutos, uma hora depois dos jogos. Também depois aí era a parte mais interessante, que era uma entrevista final com os treinadores, a perguntar o que é que eles acharam do resultado e tal. E era bastante informação muito relevante sobre os jogos. E então, e agora a Rádio Foia já não é... A Rádio Foia deixou de existir agora, há pouco tempo, agora é Mega Hits, e agora estão a dar mais ou menos com o mesmo perfil na Rua FM, que é uma rádio universitária do Algarve. Os comentadores são mais ou menos os mesmos, ou comentam mais ou menos da mesma maneira, com o mesmo alinhamento, mais ou menos às mesmas horas. Eu acho que agora dedicam um bocadinho menos minutos do que antes e depois, mas não tenho a certeza, tenho só essa sensação. E então eu fazia as crónicas, no tempo do Covid, muitas vezes eu assistia aos jogos, podia ser oficiais e também de preparação, embora os de preparação eu não tivesse, às vezes, na maior parte das vezes, conhecimento do que é que acontecia, mas eu via nas transmissões que às vezes faziam online, e fazia crónicas muitas vezes dessas visualizações, e também a escutar na rádio os relatos. Por vezes fazia também crónicas aí. Caso eu fosse algum jogo, eu fazia a crónica só desse jogo, e depois no rescaldo da jornada eu baseava bastante o rescaldo também nos comentários que ouvia na rádio. Claro que estando no jogo e a apontar o que aconteceu no jogo para a crónica e escutar a rádio, e às vezes em alguns estádios tem megafones e adeptos muito barulhentos, etc. Às vezes não conseguia ouvir bem a rádio e a informação não chegava completamente. E basicamente era o meu trabalho. Eu depois, quando foi no Instagram, eu comecei a entrar assim numa dinâmica, embora fizesse o mesmo do que no Facebook, mas era uma dinâmica, eu já usava as stories, e depois cada story para cada equipa, e punha lá o comentário que eu punha no Facebook, tudo texto corrido, que era parecido a um artigo de jornal, ou podia ser. Ali eu já colocava só umas frases com os jogos, às vezes punha a fotografia de uma das equipas no Stories, e depois punha lá um texto. E o que é que aconteceu? O meu objetivo era ser de adeptos para adeptos.
adeptos, mas eu comecei a ver que os principais visualizadores ou seguidores do site, ou eram os próprios jogadores, os dirigentes e staff e os adeptos principais. Eu comecei os adeptos principais quer dizer os familiares e amigos dos jogadores, e aqueles adeptos principais das equipas. Então, só que normalmente as equipas têm poucos adeptos que vão aos jogos. Se tiverem 5 ou 10, já é bastante bom a cada equipa. Claro, depois depende da altura do campeonato. Há uns adeptos que são conhecidos, vão a quase todos os jogos, ou pelo menos vão aos jogos em casa. Eu próprio já conheço as caras de muitos deles. E depois há aqueles adeptos que vão principalmente quando a equipa está a fazer um campeonato bom e está a lutar por qualquer coisa de relevante. E depois também, quando é jogos em casa, às vezes tem lá muitos jogadores da formação, também acontece muito. E então eu reparei que havia... Eu, como vim de Lisboa, não estava habituado a meios menores ou pequenos, então reparei que havia, às vezes, algumas exaltações, às vezes era o pai do jogador, ou era um dirigente, às vezes até era um dirigente e jogadores que comentavam e às vezes até não eram muito amigáveis nas mensagens, e eu não estava muito preparado para essas coisas. Estava a pensar que era só entre adeptos, depois às vezes também os adeptos, depois às vezes eu descobri que aquele adepto até era o pai depois havia também os pais dos treinadores, ou os próprios dirigentes a comentar. Pronto, é mais ou menos isto. Eu fiz um vídeo ontem ou anteontem, ou esta semana, a falar um bocadinho sobre este projeto, e eu disse lá que um projeto regional, este projeto regional teve alguma relevância, embora tivesse poucos seguidores, mas a dimensão do futebol regional, embora também falasse sobre as 2, 3, 7 equipas que estão ou que estavam nos nacionais, mas normalmente é assim, há duas que quase sempre na sua história estão nos nacionais, que são 4 equipas. Embora existam clubes históricos no Algarve que estiveram muitos anos nos nacionais, mas a maior parte deles andam sempre a pular entre o distrital primeira divisão, e às vezes descem para a segunda, mas não costumam passar do campeonato de Portugal, que era a terceira divisão e agora já é a quarta, ou noutra linguagem, série C, série D. Antes só existia a terceira divisão, agora passou para a quarta, porque eles criaram a Liga 3. Então, ultimamente, os únicos clubes que costumam estar sempre nos nacionais é o Portimonense e o Farense. O Farense teve também uma fase em que desceu e teve a subir, que por acaso começou a subir muito nessas alturas dos 2017 e 2018. Teve ali uns anos antes também muito abaixo, e agora foi o Olhanense, que era uma equipa que até já ganhou um título nacional, que na altura se chamava Campeonato de Portugal, e também andou muitas vezes na primeira divisão e em divisões inferiores, mas nunca ia para os distritais. Neste momento está no distrital. Desceu também nestas alturas. Nestas alturas, quer dizer, depois de eu terminar o chute no esférico é que desceu. Mas não foi por demérito desportivo. Quando eu fechei o chute no esférico, ele estava no
no Campeonato de Portugal, mas estavam nos últimos lugares, em último ou penúltimo do Campeonato de Portugal. E depois temos o Loltano, que tem-se mantido sempre no Campeonato de Portugal, mas no final também do chute no esférico tinha descido sem ninguém esperar para a primeira distrital, mas depois subiu com muita facilidade. Nessa altura já não estava ativo no chute esférico quando subiu. E depois as outras são aquelas que andam sempre a subir e a descer. Portanto, podia aqui enumerar umas 10 ou 7 equipas, mas destaco uma, o Carapachense, que subiu também quando já estava com o chute no esférico e tem-se mantido por lá e teve uma épica subida à Liga 3, mas depois desceu. Infelizmente, e agora está sempre a lutar pela subida. São os meus destaques. E depois temos aquelas equipas da segunda divisão, distrital, que normalmente lutam. Há umas que lutam para não ficar em último ou ficam muito no meio da tabela. Há uns anos melhores, uns anos piores. E o serviço que eu fazia, como eu era o chute no esférico, dava o mesmo destaque à segunda divisão como à primeira e também para as outras divisões, dava mais ou menos o mesmo destaque. Então eu reparei que na segunda divisão distrital é quando eu tinha mais ligação com as equipas. Então entre a primeira e a segunda divisão distrital chegaram-me a oferecer ao chute no esférico ou cascóis ou até mesmo as camisetas das equipas, até mesmo de guarda-redes também já recebi. E depois eu também ganhei o hábito de comprar, sempre que eu ia a algum estádio eu tentava comprar o cachecol. As camisetas não, porque são um bocadinho mais caras. O cachecol é assim um valor mais simbólico. Tenho aí uma coleção com todos os cachecóis das equipas algarvias que tem disponível. Há muitas equipas que eu tentei comprar, mas não, nós não temos, já tivemos e tal. Então é porque são coletividades pequenas e então mandar fazer cascóis é difícil, porque e aqui os jogadores da maior parte das equipas algarvias já não recebem nada, recebem a bifana depois do jogo e a cerveja, mas algumas equipas pagam, pelo menos eventualmente umas 10 equipas do Algarve pagam alguma coisa. Pode não ser muito. A maior parte dos jogadores que jogam no Algarve trabalham, são amadores. É claro que temos algumas equipas profissionais, principalmente Portimonense e Farense, e depois temos as equipas que são semi-profissionais, que trabalham, e depois há aquelas semi-profissionais que trabalham como profissionais e as outras que trabalham mais ao estilo amador. Eu nunca fui... O meu objetivo era apenas ser o adepto e aos jogos, ser completamente imparcial, era o meu objetivo, e então eu não falava nem com dirigentes, eu não ia aos estádios tipo como imprensa, eu ia como adepto, sentava ao pé dos adeptos, nunca pedi para ir para um lugar especial. Também a maior parte dos estádios não tem, mas para me darem a lista dos jogadores antes do jogo, aquelas coisas que as equipas fazem com a imprensa. Normalmente a única imprensa que ia aos jogos, tirando dos jogos das equipas maiores, era apenas a Rádio Foia, e às vezes em alguns jogos também havia mais alguma imprensa, mas pouca.
principalmente das grandes, não é? Mesmo tirando o Farense e o Portimonense, que isso aí era mesmo a imprensa a nível nacional e regional. Por exemplo, já vi em jogos do Lutano e outras equipas assim do Campeonato de Portugal, mas da Distrital era basicamente a Rádio Foia e eu também não podia. E aos poucos eu fui tentando também nas crónicas colocar os nomes dos jogadores e ter e ter um cuidado maior nessa situação. Eu ao início colocava apenas o jogador, o defesa, mas não colocava o nome, só colocava alguns. Depois também comecei-me a preocupar em dizer qual era na minha opinião, o melhor jogador em campo, ou pelo menos a dar destaques a alguns jogadores. E depois, como adepto, eu também na primeira distrital nem tanto, porque a maior parte dos jogadores até tem algum jeito para jogar futebol, e a maior parte deles até poderia jogar no Campeonato de Portugal, mas na segunda divisão, principalmente nas equipas mais medianas, depois havia aquelas equipas top da segunda divisão que podiam jogar na primeira distrital. E ali alguns jogadores também podiam jogar no Campeonato de Portugal, é verdade. E depois há uns que estão nos projetos, podiam jogar no Campeonato de Portugal ou na Liga 3, mais tarde. Mas havia jogadores que estavam nos projetos por razões pessoais, ou porque moram lá mais perto, ou porque são amigos do treinador, e então estavam ali na segunda distrital. Mas nas equipas mais medianas, era engraçado que eu tentava, pessoalmente, como adepto, mas eu não escrevia muito isso, mas era mais como adepto ver quais eram aqueles jogadores que tinham mais jeito. Aquilo era. Pronto, o futebol amador da segunda distrital, os jogadores que estão lá é uma maneira de manter o físico. Até havia lá jogadores até com uma pança grande. Na primeira distrital lá é raro haver um jogador com uma barriga grande. Na segunda já havia mais. Não quer dizer que alguns desses também não jogassem bem. Havia jogadores com barriga grande que jogam bem, mas ali as equipas tinham um futebol assim mais complicado, mais difícil de assistir, mas o que eu gostava era de ver aqueles 2 ou 3 jogadores melhores da equipa, de tentar descobrir quais eram aqueles que já eram assim mais diamantes. Havia aqueles normais, depois havia aqueles mais diamantes e eu gostava de ver. E às vezes também ia acompanhando a progressão desses jogadores, pois alguns jogaram na segunda divisão nacional e houve assim uns progressos interessantes. E depois também existem as equipas B, depois houve aí também o campeonato sub-23, houve assim umas situações pontuais, as equipas B e as sub-23, depois houve uma altura que era quase tudo sub-23 e havia poucas equipas B, mas depois deixou de haver as sub-23 e voltaram a existir as equipas B, e nessas fases a segunda divisão tinha poucas equipas, e agora neste momento que já não temos o sub-23, já temos a segunda divisão com muitas equipas, muitas delas é por causa das equipas B. Também é verdade que ter um clube no futebol é difícil, também há muitos gastos financeiros, também ouvi muitas histórias de que muitas equipas não querem subir ao Campeonato de Portugal também por razões financeiras, querem apenas competir sem isso. E já ouvi dizer que se algumas ganhassem o título e permitisse subir, jogar na Taça de Portugal jogam, mas se fosse para subir ao Campeonato de Portugal iriam desistir, iriam passar
para a outra, para o segundo lugar. O segundo lugar subia. Nunca vi isso a acontecer, mas ouvi falar. Mas na sequência do que eu estou a dizer, eu não falava com dirigentes, não falava com jogadores, não falava com treinadores, não fazia. Eu fiz poucas entrevistas. As entrevistas que eu fiz foi principalmente a pedido. Mesmo que não fosse diretamente da pessoa, mas houve alguém a dizer para entrevistar e entrevistei. Houve algumas pessoas que quiseram entrevistar, mas depois armaram-se em estrelas e eu também não tinha paciência e deixei estar. Porque o meu objetivo não era fazer entrevistas. E o meu objetivo também não era ser mídia, eu era um adepto. Então, por causa disso, eu não me posicionava como comunicação social, ia fazer entrevistas, ia falar. Eu nunca perguntava a ninguém o que é que ia acontecer e o que é que estava a pensar. Normalmente eu tentava adivinhar, era a minha ideia. E depois, como eu tenho outros projetos de vida, eu também não queria perder muito tempo já a fazer antevisão e fazer o rescaldo dos jogos e durante a semana ir publicando coisas. Isso já me ocupava mais tempo do que eu podia. Nesses anos eu dediquei mais tempo do que aquilo que eu podia. E então também desisti por causa disso. Constatei que não tinha tempo. Então aproveito agora para falar sobre mim. Eu tentei falar sobre o projeto primeiro, que é para não perder tantas visualizações. Quando eu falo mais sobre mim, eu vejo que as visualizações descem mais. O que é que eu queria falar sobre mim? Eu, em criança, eu assistia a um programa de futebol, que era o Domingo Desportivo, que falava principalmente sobre a primeira e a segunda divisão, e a minha escola é o Domingo Desportivo. Eu nunca fui assim adepto de futebol, quando morava em Lisboa, até aos 44 anos. Raramente fui a um jogo de futebol, fui a poucos. Conta-se, se calhar conta-se com os dedos a quantidade de jogos que eu fui. Há muita gente que pode achar estranho isso. Eu comecei a ser adepto de futebol quando eu comecei a ver que vinha para o Algarve, estava praticamente decidido. Eu pensava que vinha em fevereiro de 2019, acabei que só vinha em agosto. Mas eu vinha todos os fins de semana ao Algarve a partir de final de novembro. Eu vinha todos os fins de semana ao Algarve. E então eu vinha aos jogos. E então comecei a ganhar o gosto pelo futebol em 2018. Mesmo um gosto de ir aos jogos e de assistir ao jogo. Se não é só assistir na televisão, aos jogos da seleção, aos jogos de alguma equipa tipo Benfica, nas competições europeias ou em competições nacionais, mas eu não pagava serviços nem ia ver a serviços para não pagar aqueles serviços que dão o jogo. Às vezes consegue-se ver, porque a qualidade também era fraca. Então eu só via quando era em canal aberto e se desse. Ou então às vezes via em algum lugar público que tivesse a passar, por exemplo um café ou um restaurante, às vezes também via, ou em casa de algum amigo, muito raramente. Então eu nunca fui assim muito do futebol. Então por isso eu também fechei o chute do esférico. Esta não é a minha vida. Eu não sou treinador, eu não era adepto. Era um adepto assim muito pouco convencional. E então a minha vida não era o futebol. E então continuar com o projeto do chute no esférico não era bem a minha vida. Então, como é que começou? Eu comecei eu toda a minha vida eu fui acompanhando o futebol algarvio, principalmente as equipas de Albufeira, ou seja, o Ferreiras, o Imortal principalmente, o Guia e o Padronense, como não se destacavam muito. Quando o Padronense se destacou eu não reparei, porque eu era muito novo. E o Ferreiras já estava a crescer, mas também ainda era um clube que não era muito conhecido, mas depois começou a ir para o Campeonato de Portugal e eu aí comecei a ficar
e depois ouvia-se falar que o Imortal podia subir à segunda divisão, e que o objetivo era subir para a primeira, e teve ali uma fase bastante interessante, e então eu acompanhava isso de longe. Eu abria o jornal A Bola e depois havia lá a secção, ia lá ver principalmente a classificação, e às vezes via assim uns resultados. E depois eu lembro-me do Loutano, do Lagos, principalmente, que andavam sempre lá o Patufarense, o Portimonense, que andavam sempre ali nas divisões, principalmente o Lagos e o Loutano andavam sempre ali nas divisões inferiores. E depois eu vou confessar uma coisa, eu em 2018, em setembro de 2018, eu nem conhecia o Armacenenses, por mais incrível que pareça. Eu lembro-me de estar a ver a lista eu comecei a ver, fui ver o Campeonato de Portugal, estava lá o Ferreiras e mais outras equipas do Algarve, e estava lá Armacenenses. Eu nem sabia que o Armacenenses era da Armação de Pera do Algarve. Só descobri, pronto, as outras conhecia, mas o Armacenenses não conhecia. Então mas o Armacenenses nesse ano nesses anos de 2018 era um clube, uma equipa muito boa, tinha grandes jogadores. Por acaso nos jogos com o Ferreiras não se destacaram muito. Eu fui aos jogos do Ferreiras com o Armacenenses, mas o Armacenenses nos outros jogos jogava muito melhor, jogava muito bem. Com o Ferreiras por acaso não. E o Ferreiras também era daquelas equipas que ficavam lá nos últimos lugares, e o Armacenenses não, era uma equipa que lutava pelos lugares no meio da tabela a tentar subir mais, mas ficava sempre ali no meio da tabela. Pronto, e depois comecei ao Algarve, comecei principalmente naquele primeiro ano a seguir os jogos do Ferreiras, que era a freguesia que eu vinha viver, que depois tentei ser sócio, mas não conseguia estar no Algarve na hora da secretaria estar aberta, porque eu trabalhava em Lisboa, mas havia alturas que eu vinha ao Algarve, estava numa fase de mudança, às vezes vinha ao Algarve durante a semana, mas mesmo assim não conseguia. Tentei ir lá, mas estava fechado, por causa da hora. E seguia também a equipa do Ferreiras B. Naquela altura que eu comecei, o Ferreiras B estava nos primeiros, estava em primeiro lugar ou em segundo da tabela, e eu acho que o primeiro jogo que eu fui ver foi do Ferreiras B. Esse jogo era entre o primeiro e o segundo lugar. Eu não me lembro qual é que estava em primeiro, qual é que estava em segundo, ou se tinham os mesmos pontos, que era com o Culatrense. Mas eu pensei que o Ferreiras B fosse melhor, porque eu só via os resultados. Então aquele foi o primeiro jogo que eu fui ver, e perderam para aí uns 9-0. Foi uma grande cavazada. O Culatrense jogou muito bem, e aqueles jogadores do Culatrense, que agora os conheço bem, aquilo era jogadores de primeira divisão, não era de segunda. São jogadores que ainda hoje são jogadores top do futebol algarvio, mas estavam ali. E o Ferreiras B eram uns meninos de 20 anos, e alguns até 19, e então levaram ali uma goleada, e eu achei estranho. Depois essa equipa, por acaso, às vezes ficou acho que em quinto lugar nesse campeonato, mas era uma equipa que até gostava de assistir. Tenho saudades deles. E da equipa, e depois como é que começou, antes do chute, portanto, nesse jogo acho que também, nesse jogo acho que ainda foi antes do chute. Portanto, eu houve um dia que eu disse assim, porque já estava a vir ao Algarve, se o Ferreiras ganhar um jogo no Campeonato de Portugal, que é o Futebol Clube de Ferreiras, que é a equipa da zona da terra do meu pai e da terra onde o meu avô viveu a vida toda, ou quase toda, e que eu vi o
o estádio a nascer, em 83 vi as movimentações, no verão quando eu ia para a praia eu via aquela zona do estádio da Nora a desenvolver-se, então isso ficou na minha mente. Então eu pensei assim, quando o Ferreiras ganhar um jogo, eu, eu, vou, eu vou assistir aos jogos, porque eu vivia em Lisboa, ia para o Algarve, então os jogos que fossem, e como o Campeonato de Portugal, a nível de, a nível de Campeonato de Portugal era a série, agora já mudou muito, agora é a série D, mas na altura não sei se era a F, ou acho que era a F, portanto era o sul de Portugal, então eram equipas, pronto, havia desde Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve. Então era fácil eu ir aos jogos. E os jogos eram ao domingo. E o Ferreiras B jogava ao sábado, então dava para ir aos dois. Então, se por acaso fosse no Alentejo, em Setúbal ou em Lisboa, eu no domingo eu ia ao jogo e depois ia para casa, em Lisboa. Eu ficava a caminho. Se por acaso o jogo fosse em Ferreiras, quando acabasse o jogo, depois eu ainda ia jantar e depois vinha durante a noite para Lisboa. Ia. Então, antes ainda de abrir o chute, eu disse, se o Ferreiras ganhar um jogo, eu vou aos jogos. E houve um fim de semana que o Ferreiras ganhou no Estádio da Nora ao Casa Pia, que agora está na primeira divisão, mas que na altura jogou no Estádio da Nora, houve lá um defesa que fez um erro e o Ferreiras conseguiu marcar golo e aguentar o resultado. E por acaso eu estava em Lisboa durante a semana, mas mais tarde, uns meses mais tarde, e cheguei a conhecer o treinador do Casa Pia e o adjunto, ou que vinha a ser adjunto, que eram colegas, e falamos sobre isso. Também não era normal. Depois também tive uma turma como formador profissional em que era de desporto, que era ali na zona do académico, do campo académico, Alcântara, e chegamos a falar sobre o assunto. Portanto, o Ferreiras é uma equipa mais ou menos respeitada em Lisboa, naquelas equipas desde o Cova da Piedade, falei com adeptos do Cova da Piedade que iam lá aos jogos e por aí afora, que agora já não existe. E depois houve um dia que eu fui ver um jogo do Messinense com o Moncarapachense e depois mas eu fui lá mais para depois assistir ao Ferreiras B, com o Messinense B. E depois, quando eu estava no intervalo do jogo do Messinense B com o Ferreiras B, lá no estádio do Messinense, em Messinas, São Bartolomeu de Messinas, eu vi lá a bandeira de canto e até tirei uma foto e depois tirei uma fotografia ao bilhete do 2,5 €. Agora não sei se esse bilhete era por causa do jogo das equipas A, do Messinense com o Moncarapachense. Oi, caiu, sempre cai. E foi aí que eu criei o Chute no Esférico. Fui ao Facebook, criei a página, chamei Chute no Esférico, a imagem de perfil acho que era o bilhete do jogo. E foi assim que eu comecei o Chute no Esférico, com uma página muito simples, com as crónicas dos jogos, do jogo do Ferreiras B, do Messinense B com o Ferreiras B. Não escrevi a crónica do Messinense com o Moncarapachense,
porque nessa altura o meu principal objetivo era seguir o Ferreiras, adepto do Ferreiras. Eu comecei e depois nas semanas, todas as semanas eu escrevia as crónicas dos jogos do Ferreiras A e do Ferreiras B, séniores, e este bloco foi sempre sobre séniores, ou sobre os séniores sub-23, muito raramente ou nunca falei sobre outros escalões, e, e depois colocava apenas as partilhas, como falei anteriormente, as partilhas dos jogos e dos comunicados das equipas, dos clubes e da imprensa, de muita imprensa, principalmente regional, e era as crónicas e depois eram as antevisões e os rescaldos de todos os jogos. E então, logo no início comecei a receber comentários a dizer que era só dedicado ao Ferreiras, tirando os rescaldos e as antevisões, as crónicas eram apenas sobre o Ferreiras, e então eu comecei todas as semanas a ir a um jogo diferente. Mas isto já no segundo ano. No primeiro ano foi sempre Ferreiras, até ao fim. Até o Ferreiras ganhar a taça do Algarve e descer de divisão para a primeira distrital. Depois, no segundo ano, comecei a ir a todos os jogos, não, a ir a um jogo diferente, a um estádio diferente sempre, e a fazer uma crónica sempre sobre equipas diferentes. E talvez no primeiro ano, o primeiro ano não foi completo porque eu só comecei em dezembro, e nesse primeiro ano talvez as crónicas fossem um bocadinho tendenciosas para o Ferreiras. Então no segundo ano tive o cuidado às vezes até de falar, quando era o Ferreiras eu poderia falar mal à vontade, porque era o meu, mas tinha cuidado para não falar tão mal dos outros, embora às vezes também falasse, caso achasse que tinha corrido alguma coisa mal. Mas do Ferreiras eu tinha sempre também para mostrar que o chute no esférico não era não tinha ligação com o Ferreiras, tal como no primeiro ano. E depois uma das coisas que eu consegui foi, é verdade que alguns comentários ou mensagens privadas falavam nisso, a dizer que eu era adepto do Ferreiras, mas nunca conseguiam ver lá algo para que conseguissem pegar. Portanto, e depois uma coisa, assim, posso falar um bocadinho sobre o antes do chute. Eu nesse jogo do Ferreiras Casa Pia fez-me ir ao jogo seguinte. No jogo seguinte foi no jogo seguinte eu ainda não tinha começado a ir ao Algarve todos os fins de semana, presumo que ainda foi em novembro, e então eu fui ao jogo do 1º de dezembro com o Ferreiras, em Sintra, e estava a chover. E então foi aí o primeiro jogo que eu assisti do Ferreiras, que eu vi os jogadores do Ferreiras a jogar, e vi alguns dirigentes e alguns adeptos que hoje em dia também continuam a ir aos jogos, eles estavam lá. É claro que não eram assim tantos, mas também o Ferreiras não costuma ter assim tantos adeptos em jogos assim distantes. Também houve uma vez que eu fui o único adepto não dirigente a estar num jogo. Já o Ferreiras tinha descido de divisão nesse ano. E então foi esse jogo do 1º de dezembro, que acho que, se não estou enganado, deu um empate, mas tínhamos tido uma chance de ganhar. Já foi há algum tempo, já me esqueci.
E então, acho que na semana a seguir foi quando eu comecei a ir para o Algarve todas as semanas. Eu só falhei uma ou outra porque tive que ficar em Lisboa por causa das mudanças. E então acho que foi o jogo já em dezembro. Mas nessa altura eu já fazia as crónicas. O site já existia e o número de gostos estava, gostos na página, os seguidores, estava a crescer bastante já. Todas as semanas subia muito. Quando eu digo muito, era se fossem 10 ou 20 já era bom. Depois chegou a 2000, mais ou menos, mas ia subindo e então fui ao jogo do Olhanense contra o Ferreiras, em vez de ser no estádio do Olhanense, foi no Municipal. E aí vi o Ferreiras, acho que a perder 5-0, que aliás era para o Ferreiras foi sempre difícil jogar com o Olhanense em todos os jogos que eu vi. E assim foi andando. Não quero estar aqui a contar a história toda, porque basta consultar lá no chute. A conta do Instagram eu apaguei, mas o do Facebook continua a existir. Depois foi evoluindo até à parte final. O último que eu fiz, eu fui a um jogo do Portimonense com o Estoril Praia. E acho que foi com o Estoril Praia, não tenho a certeza qual era a equipa, acho que foi com o Estoril e fiz a crónica. E por acaso, eu quando ia aos jogos como adepto, eu comprava o bilhete. E então no Instagram eu coloquei uma foto, e também acho que no Facebook, a foto do bilhete, acho que estava a dizer cerca de 20 euros ou algo assim, não sei qual era o preço, mas pronto, 20, já é um valor significativo. E então havia adeptos a gozar comigo porque pensavam que eu era da imprensa e com risadas. Depois houve um a dizer que se eu quisesse ir aos jogos de graça que podia ir. Pois eu sei que se eu dissesse que era do chute no esférico e que fosse e que pedisse para ir para alguma para o gabinete de imprensa lá do estádio, e o Portimonense tem, eu se calhar conseguia. Quem fala Portimonense fala noutros estádios, mas nunca foi esse o meu objetivo. E eu gostava de comprar o bilhete, só quando era de graça é que eu entrava e não me preocupava com isso. Mas quando era para comprar bilhete, eu comprava o bilhete ao preço normal, não dizia nada, porque o meu objetivo era ajudar o futebol algarvio. Então, como adepto, eu pago aquilo que tiver que pagar. Nem pagava mais, nem pagava menos. Não andava à procura que me oferecessem coisas, que me oferecessem nada. Tudo o que me foi oferecido foram os clubes, ou dirigentes, ou até jogadores, ou seja o que for, que me deram e eu considerei essas ofertas como um prémio pelo que eu fazia. Houve alguns que publicamente colocaram lá nos sites deles a agradecer, ou então como comentário nas publicações, a agradecer pelo trabalho ou por ter estado lá. E são situações que ficam aqui no coração. E às vezes também havia jogadores, dirigentes ou até mesmo treinadores que exteriorizavam as suas alegrias ou tristezas a mim, viam-me a passar. Depois é engraçado que eu nunca mostrei a cara nesse projeto, mas muita gente me conhecia. Havia treinadores, jogadores, etc., que se calhar havia uns a saber, e depois haviam lá também, havia poucos adeptos a ir aos jogos. Era muito raro haver um estádio cheio e também era muito raro haver um estádio a meio gás,
com metade dos espectadores. Normalmente era menos que isso, salvo raras exceções. E então se calhar diziam, olha, aquele ali é do chute. E então ao longo dos tempos e ao longo dos anos iam-me conhecendo, mas aí também normalmente não falavam comigo. Não estou a dizer que falassem comigo. Eu nunca fui assim muito comunicativo de ir lá falar com as pessoas, a dizer que sou isto ou que sou aquilo. Normalmente eu quando falava com alguém era a tentar comprar o cachecol do clube. E também quando eram jogos do Ferreiras, eu inicialmente ia com o cachecol ou com a camiseta, ou com algo alusivo ao Ferreiras, mas a partir do segundo ano eu comecei a não ir. Ou então às vezes levava os dois cachecóis dos jogos. E então era mesmo meio adepto e meio comunicação social. Lembro-me uma vez de um polícia perguntar de que clube é que eu era, que é para ele me pôr para um lado ou para o outro, e eu disse que não era de nenhum daqueles, que estava só ali para assistir. Então ele deixou-me lá estar onde eu estava. E quando era para entrar, às vezes os adeptos que vêm da equipa contrária ficam em lugares piores e eu ia sempre para o meio dos adeptos da casa, porque eles não sabiam de qual é que eu era. E às vezes chegava a ouvir comentários assim, olha, aquele ali é do chute. Eu cheguei a ouvir, embora eu estivesse com os fones a ouvir os relatos da Foia, mas às vezes ouvia, muito raramente. Ou então às vezes também ouvia, olha, mete lá não sei o quê, ou não metas lá não sei o quê. Às vezes também me diziam isso. Também aconteceu poucas vezes. E a tal situação com os jogadores, e com alguns sabiam que era eu, mas eu não me aconteceu assim tanto. Muito raramente enviava mensagens para os clubes, ou às vezes enviava uma mensagem ou outra para tentar saber um resultado, que era para fazer uma publicação, mas era só em desespero de causa. Às vezes os adeptos, depois na parte final os adeptos começaram a enviar os resultados. Eu criei um grupo no Facebook com o mesmo nome, o grupo do chute no esférico, e nesse grupo havia lá alguns adeptos também a colocar os resultados. Quando era da Taça do Algarve ainda era mais difícil, porque era à quarta-feira à noite, às 20h30, aos jogos, muitas vezes, e era difícil. E pronto, e depois no final do projeto, acho que foi em fevereiro de 2023, nesse jogo do Portimonense, acabei o projeto. Eu comecei. Uma das razões é porque eu quero ir para que eu queria fazer os meus projetos, e o chute no esférico era um entrave. Eu também deixei o futebol Lafões. O futebol Lafões eu fazia as antevisões, o rescaldo, e também partilhava os comunicados dos clubes e de alguma imprensa local. E houve uma vez que eu fui ver um jogo entre o Sinfãs com o grupo desportivo de Oliveira de Frades, e fiz a crónica do jogo, e aquilo até foi partilhado e teve algumas visualizações. Portanto, esse projeto do Futebol Lafões não teve tanto sucesso porque eu não estava lá. O do Algarve funcionou melhor porque eu estava cá ou vinha aos jogos, e isso fez muita diferença. Mas eu cheguei a receber um telefonema lá de uma rádio do Futebol Lafões para tentar saber o que é que eu era. Quando eu disse que nem sequer vivia lá e nem ia lá, ele percebeu que não estava a conseguir. Mas acho que ele queria fazer parcerias. A nível do Algarve, quando eu estava
antes de eu terminar, eu fui convidado para fazer, para pertencer ao elenco de comentadores só num programa do Connect TV, que entretanto apareceu, e também, pronto, eu fiz os comentários, mas eu, como tenho dificuldades de comunicação e também como não sou do futebol, portanto é muito mais fácil um treinador que conhece toda a gente. É que eu, no fundo, eu era do chute do esférico, era eu que estava por trás, mas eu também não conhecia ninguém e continuo a não conhecer quase ninguém. Era mesmo adepto e era a opinião de um adepto, era esse o meu objetivo. Mas é muito mais fácil num programa daqueles, alguém que esteja no meio, um dirigente ou um treinador ou um jornalista que conheça toda a gente, que se dedique a isso. Eu não me dediquei a conhecer ninguém, nem quis, também para ser imparcial. E depois aconteceu também, às vezes recebia mensagens a falar sobre o jogo e eu colocava lá no, no chute no esférico, mas depois a equipa contrária não estava de acordo. Então, quando eu comecei a ver que havia fontes que eram imparciais, depois havia outras fontes que eram muito parciais, que eram muito a favor daquela equipa. Então eu tive que ser seletivo, porque depois eu tinha muitas mensagens negativas e até me lembro que houve uma equipa grande a entrar em contato comigo. Depois percebeu que aquilo tinha sido a equipa adversária a escrever aquilo, mas depois até fiz uma espécie de uma entrevista, e até foi bom para o chute naquela semana, mas aquilo era complicado, porque às vezes as pessoas são muito tendenciosas e eu não queria nada disso. Mas eu também era sozinho e eu precisava de ajuda, era difícil querer dar muita informação com tão pouca. Eu também não contatava com as equipas, nem com os clubes, nem nada disso, nem com os treinadores, então ainda mais às escuras eu estava. Embora eles às vezes entrassem em contato comigo, às vezes. E então o Connect TV também por ter aparecido e por estar e depois também tinha bastante presença no Facebook. Por acaso não tem no Instagram grande coisa, mas no Facebook tem. E comecei a ver que o trabalho que eles fazem, embora seja diferente, era suficiente, pela mesma razão da outra página ter acabado, que acho que chamava Futebol Algarve ou algo assim, ter acabado porque os resultados começaram a aparecer mais facilmente. Eu também comecei a pensar que o projeto do chute do esférico deixava de ter interesse porque o Connect TV, que tinha outra capacidade e outras parcerias, eu também conseguiria fazer algo parecido se tivesse mais tempo e tivesse esse desejo, mas como nunca quis, então achei que o chute no esférico já não fazia tanto sentido. Também foi por causa disso, também pela razão dos projetos e pela vida familiar. E eu lembro-me que já tinha acabado com o chute, o Connect TV convidou-me para ir lá a um evento do futebol algarvio. E lá num discurso o responsável pelo projeto do Connect TV a nível do futebol mencionou o nome do chute no esférico, que também me deixou bastante orgulhoso, embora já tivesse acabado, mas ele se calhar não sabia ainda, porque tinha sido há pouco tempo, acho que tinha sido só há 3 meses, e foi o último momento em que o chute do esférico fez alguma coisa. Mas o projeto não quer dizer que tenha acabado. Eu tenho um projeto que eu vou relançar, também já fiz um vídeo sobre isso, que é o Gajo ICRC Média. Dentro do Média, o Gajo ICRC.net, que é o site, existe, mas tem pouca coisa. E eu vou fazendo de vez em quando, como não poderia deixar de ser, um ou outro artigo de análise, como eu cheguei a fazer também no chute, fiz uns 3 ou 4, em
em que tenho algum orgulho de ter escrito aquilo. Assim, alguma coisa que eu queira escrever, eu escrevo lá no Gajo ICRC Net e vai ter a categoria chute no esférico, também dentro do desporto imediato. Porque o chute do esférico, embora ninguém saiba, pertencia internamente ao projeto do desporto imediato, que acabou por ser quase exclusivamente o chute do esférico e também futebol Lafões, mas houve uma vez que eu fui a um jogo no Alentejo entre uma equipa, pronto, agora esqueço-me dos nomes, mas era um jogo em que o Moura era a equipa de fora, e fui lá e fiz a crónica. Pronto, essa crónica foi publicada dentro de uma página de Facebook que eu tinha, que era o Desporto Imediato, e chegou a ter algumas partilhas. Portanto, se eu fizesse também dentro do distrito de Beja, também de certeza que poderia crescer. Porque no fundo o futebol distrital tem pouca gente a escrever. Mesmo eu vejo que em Lisboa está mais dinâmico, tem lá 2 ou 3 páginas interessantes, que eu tentava também tirar ideias de coisas a fazer. A maior parte não fiz porque achava que não ia conseguir ter tempo. Eu era capaz, mas o problema era o tempo. E depois houve outra situação que eu me esqueci de dizer. Naquela altura do Casa Pia, que eu falei lá com um colega que chegou a ser adjunto durante pouco tempo do Casa Pia, porque o treinador português que agora foi para o Manchester United era o treinador, chegou a ser treinador do Casa Pia, mas depois ele foi para outra equipa e depois houve outros treinadores aí para lá. E um deles, adjunto, eu mostrei-lhe um artigo que eu ainda não tinha aberto o chute, ou já tinha? Não, já tinha aberto o chute, mas existia há pouco tempo. E eu mostrei-lhe os artigos. Ele fez-me aquelas perguntas que os de Lisboa costumavam fazer, que era: onde é que andou a Imortal? Onde é que andou Lagos? E eu dizia: está na... Depende da altura, mas a maior parte das vezes está na Distrital. Eles perguntavam sobre algumas equipas que tinham sido tinham subido, estavam mais acima a nível de campeonatos nacionais e que estavam assim meio esquecidas, como por exemplo o Imortal e o Lagos. Eram as que me perguntavam mais, porque o do Olhanense ainda sabiam, do Farense, do Portimonense, do Loltano também sabiam o que é que eles andavam a fazer, mas essas eram as que eles se lembravam de perguntar. E ele disse que eu sabia escrever, que eram artigos bem escritos e tal. E eu, mas eu não percebo muito de futebol. Mas não parece, até parece que percebes de futebol e tal. Mas ao nível tático e essas coisas. Não, escreves bem, é isso mesmo. E isso também me motivou, essas palavras. E pronto, este projeto vai ser isso, vai ser mais, vai continuar, vai ser só na página do gajicrc.net, tanto nas redes sociais, Facebook e Instagram, como também no website, ou no blog, como quiserem chamar. E pronto, e vai ser um site generalista. Já foi em 2014, foi o ponto mais alto desse projeto, mas depois também deixei-o a marinar. Mas um dia destes vai voltar e o chute no esférico vai voltar aí. Não vai ter uma página exclusiva só de chute no esférico. Eventualmente eu depois partilho para o grupo do chute no esférico, que eu não sou administrador, também tirei. Há de ter lá um administrador, que imagino que seja ainda o mesmo que eu coloquei como administrador. Eu também às vezes vou lá e
E acho que é isto que eu tinha a falar sobre o projeto do chute do esférico, para quem tiver curiosidade daqueles, daqueles 2000 seguidores que eu tive, mais aqueles que visualizavam, mas que não seguiam nem clicaram em gosto, poderão ter curiosidade na história e na pessoa que esteve por trás no projeto. Eu, afinal, não sou do futebol, não percebo muito de futebol, mas parece que percebo. Também foi uma situação boa para mim, porque o nosso nível de inteligência também aumenta quando nós fazemos coisas fora da nossa zona de conforto. Este projeto é totalmente fora da minha zona de conforto. E eu consegui ter algum sucesso. Só não tive mais também porque não quis. Também aliado a isso, também por estar fora da minha zona de conforto, também era um bocadinho envergonhado em estar a falar com as pessoas, porque não era bem a minha área e preferi se calhar ser só o adepto. E o projeto foi andando. Meteu-se o Covid, isso também atrapalhou muito o projeto e a vontade em continuar. Mas depois, quando acabou o Covid, entre aspas, que ainda existe, mas quando acabou as restrições, o futebol já não era aquilo que era antes, que eu estava habituado, ainda estava numa fase de reestruturação. Agora é que já voltou mais ou menos àquilo que era. Agora estou animado outra vez, mas vou só assistir aos jogos. Neste momento estou a assistir apenas aos jogos do Ferreiras, em casa e fora, e não assisto a mais nada. Assisti a um ou outro jogo, quando o Ferreiras não jogava, mas pouco. Basicamente, eu quando vejo as outras equipas analiso mentalmente quando estão a jogar contra o Ferreiras. Só que eu sei que um jogo podem jogar de uma maneira e no outro jogo podem jogar noutra, então não posso ter assim uma opinião muito formada das outras equipas, tenho que só em relação ao jogo. E às vezes os jogadores também mudam um bocadinho. E é isso. Então estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim, um vídeo longo, em que tive que fazer um corte porque houve aqui uma interrupção. E cliquem em clicar, gosto, like e partilhem, principalmente para quem acharem que tiverem, que possam ter interesse. E subscrevam ou inscrevam-se no canal, esperem para o próximo vídeo e fui!